Olá pessoal, vamos iniciar o módulo 6, Planeta Terra e Meio. Nós terminamos o módulo 5 na nossa última videoaula, na nossa aula online, onde nós fizemos a correção dos exercícios que eu havia deixado. E hoje nós vamos começar esse módulo que vai falar sobre o relevo do nosso planeta. Planícies, planaltos, depressões, como eles se formam, quais são as principais atividades desenvolvidas dentro de cada um deles. Vamos lá. Primeiro, pessoal, nós vamos falar sobre os agentes do relevo. Existem os agentes internos, chamados também de agentes endógenos, ou os agentes externos, também denominados agentes exógenos. Então, nós temos ali os endógenos, quais são os agentes internos do nosso relevo. Construtoras das formas de relevo, eles podem ser feitos pelo processo de orogênio e epirogênio. Modificadores das formas de relevo, tectonismo. E os agentes externos, os exógenos, modificadores das formas de relevo através dos processos erosivos e construtores das formas de relevo, que são as formações de dunas. Então existem os agentes internos e os agentes externos, cada um modelando o relevo da sua maneira. A gente pode ver aqui que através do processo erosivo, no caso dos agentes externos, onde eles formam dunas, ou através dos agentes internos, através do tectonismo, por exemplo. Aqui nós temos os agentes formadores e modeladores do relevo. Tudo isso aqui, pessoal, são agentes, tá? Aqui a gente pode ver a ação do Sol, a ação do vento, a ação da erupção do vulcão, a ação das águas, a ação do ser humano. Todos esses são agentes modeladores do nosso relevo. O que a gente tem que ter em mente, quais são os agentes externos e quais são os agentes internos que modificam o relevo do nosso planeta. Mas primeiro, vamos ver o que é relevo. Vamos fazer aí, uma retrospectiva, uma retomada para a gente descobrir o que é relevo. Trata-se do conjunto das formas da crosta terrestre, manifestando-se desde o fundo dos oceanos, porque existe também, como nós estudamos, nós já vimos um pouquinho o relevo submarino, até as terras emersas, que seriam os continentes. Encontramos formas diversas de relevo: montanhas, planaltos, planícies, depressões, cordilheiras, morros, serras, icebergs, vulcões, vales, escarpas, abismos, cuestas, etc. Então, todas essas formações são formas de relevo. Então, nós temos desde altas montanhas a profundos abismos que compõem aí o relevo, tanto ele terrestre quanto o oceânico. Mas como será que se forma um relevo? O relevo se origina e se transforma sob a interferência de dois tipos de agentes: os agentes internos, que são os formadores, e os agentes externos, que são os transformadores. Então, dentro dos agentes internos, eles formam o relevo através, por exemplo, da erupção do vulcão, quando esse magma entra em contato com a superfície com a água e forma a cadeia de montanhas, ou através dos agentes externos, como o vento, o sol ou o ser humano, que acaba aí transformando esse relevo. Agentes formadores do relevo são endógenos, agentes internos, endógenos e internos, são responsáveis pela formação do relevo. Os agentes internos ou endógenos são processos estruturais que atuam no interior para o exterior do nosso planeta. Aí nós temos o tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, o vulcanismo, que são as erupções dos vulcões, e os abalos sísmicos, que são os grandes terremotos. Agentes internos endógenos são processos que têm sua origem no interior do nosso planeta, como o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos. O que é o vulcanismo? É a atividade pela qual os materiais dentro do manto atingem a superfície terrestre, como as lavas, cinzas e gases. Aqui nós temos o vulcão Stromboli, tá? Stromboli, na Itália. A acumulação e a consolidação da lava, como eu já disse para vocês, expelida pelos vulcões, podem dar origem a montanhas e ilhas. Aqui nós podemos ver que essa erupção no meio do oceano acaba solidificando esse magma, criando aí várias pequenas ilhas ao redor. E o que é o tectonismo? A gente já falou um pouquinho sobre o tectonismo, vamos dar uma retornada aqui. O movimento nas placas tectônicas traz em sua dinâmica resultados que podem ser observados na superfície. Os terremotos, os vulcanismos, as rochas dobradas e falhadas são exemplos claros de que toda a crosta esteve
está em constante movimento. Porque eu disse para vocês, essas placas tectônicas, elas navegam sobre esse mar de magma que é aí movimentado através do calor proveniente do interior do nosso planeta, e ele gera aí o movimento dessas grandes placas tectônicas. Esses movimentos são denominados tectônicos e são classificados em dois tipos: orogênese e filogênese. Aqui nós temos, novamente, vocês já viram, a gente tem aqui o mapa mundi, e aqui nós temos a separação em placas tectônicas. Olha só como o Brasil está no meio de uma placa sul-americana. Aqui nós temos os movimentos divergentes, onde há a separação dessa placa, por exemplo, e aqui o movimento convergente, quando há aí o choque dessas placas. Então, aqui possivelmente haverá na separação uma grande falha, como chamado rift, e aqui haverá grande cadeia de montanhas, como por exemplo aqui nós temos a cordilheira do Himalaia. A mesma coisa aqui, onde nós temos a cordilheira dos Andes, ao encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana. E abalos sísmicos, né? Terremotos ou abalos sísmicos é uma vibração da superfície terrestre, produzida por forças naturais situadas no interior da costa a profundidades variáveis. Então, ela pode ser de vários e vários metros ou de poucos metros. Podem ser também associados à ação humana, que direta ou indiretamente nas atividades de extração de minerais, água e petróleo. Nós já havíamos falado um pouco sobre isso. Quando o ser humano ele acaba aí fazendo a extração de recursos naturais, como água, por exemplo, minério de ferro ou até mesmo petróleo, ele pode sim abalar aí a costa terrestre, fazendo com que tenha ali alguns tremores. Agentes externos. Quais são os agentes externos? Quais são os agentes que atuam na superfície do nosso planeta? Nós vimos os agentes que atuam no interior do nosso planeta, como tectonismo, abalos sísmicos e vulcões. Mas quais são os agentes que modelam o nosso relevo aqui na superfície terrestre? O relevo terrestre encontra-se em permanente evolução, pois os agentes externos trabalham contínua e incessantemente esculturando ou modelando a paisagem terrestre. Principais agentes externos: o intemperismo, causado aí pela água, pelo vento, pelo sol, e a antroposidade. Quando vocês virem essa palavra antro, lembre-se sempre humano, tá? Tudo tem a ver com o ser humano. Então, o ser humano é um dos maiores modificadores do relevo. Ele modifica o relevo para que ele possa estar vivendo de uma forma mais agradável e que possa estar ocupando certas áreas. O que é o intemperismo? É o conjunto de processos, como eu disse para vocês, químicos, físicos e biológicos. A ação da água, do vento, do calor, do frio e dos seres vivos, que provocam o desgaste da composição das rochas, podendo ser físicos ou químicos. Olha só, aqui a gente tem uma imagem que eu trouxe para vocês. Aqui a gente consegue perceber que esses picos arredondados significam que eles passaram aí pelo processo de erosão, já são montanhas mais antigas. A gente percebe a ação do quê? Do vento, do sol e até mesmo da água modelando esse relevo. São os agentes externos do relevo. A incrível força da natureza esculpindo a rocha. Aqui, pessoal, nós temos o Grand Canyon lá no Arizona, que ele foi todo modelado através da ação do vento, da água e do sol. Aqui o Rio Colorado fez com que abrisse, né, esses grandes caminhos ali entre esse conjunto de rochas que ali existia. Então aqui eu trouxe para vocês verificarem como que a ação externa do relevo ela acaba aqui esculpindo e transformando todo esse processo. Formas de relevo. Quais são as principais formas de relevo? Nós temos o planalto, planície, depressões e montanhas. Essas são as principais formas. É claro que existem muitas e muitas outras, mas nós vamos falar um pouquinho, na próxima aula sobre cada uma dessas formas de relevo. Lembrando que planalto, justamente uma parte mais alta do relevo, planície, onde nós podemos aí ver um terreno mais aplanado, depressão seria uma parte mais profunda do nosso terreno, e as grandes montanhas, onde geralmente acontece aí encontros de placas tectônicas. Pessoal, nessa aula eu vou deixar para vocês alguns exercícios complementares que vão no e-mail de cada um de vocês.
Se não der para imprimir a folha e colar no caderno, vocês podem estar copiando no caderno, que nós vamos fazer a nossa correção online na nossa aula. E também vou vir na próxima videoaula fazendo a correção desses exercícios. Olha só, eu trouxe para vocês aqui o primeiro. Quais são os agentes internos e externos que modelam o nosso relevo? Defina, você definir, você dizer o que é para mim. O que é tectonismo, o que é abalo sísmico, o que é vulcanismo. 3. Quais são os tipos de erosão existentes? Existe, eu vou dar uma dica, erosão marinha, erosão eólica, e assim sucessivamente. Quais são as camadas da Terra? Lembra que a gente estudou, eu trouxe o desenho, nós falamos bastante sobre isso. 5. Qual é o nome dos dois continentes após a separação daquele enorme continente denominado Pangeia? Surgiram dois continentes, um no norte, no hemisfério norte, e outro no hemisfério sul. Qual é o nome desses continentes? 6. São as forças que atuam do interior para o exterior da Terra, provocando modificação da superfície terrestre. O que está dando a definição de, olha só, do interior para o exterior. Ele está falando dos agentes internos, da erosão eólica do relevo, erosão pluvial do relevo e dos agentes externos do relevo. 7. O relevo terrestre é resultado da atuação de dois conjuntos de forças denominados agentes do relevo, que compõem os agentes internos ou criadores de relevo e os agentes externos ou modificadores do relevo. Podemos considerar agentes externos. Eu quero saber aqui quais são os agentes externos, pessoal. Águas do mar, dos rios, das chuvas, do gelo, o vento, o homem. B. Terremoto, vento e maremotos. C. O homem, a chuva e o terremoto. D. Os movimentos da água e os movimentos das placas tectônicas. Lembrando que tem que ser todas as opções de agentes externos. Se tiver um agente externo e um agente interno, já está errado. Então, façam bem análise para descobrir aí quais são os principais agentes externos modificadores do relevo. Bom, pessoal, nossa aula termina por aqui. Esses exercícios, como eu disse para vocês, vão no e-mail. Não deixem de fazer. Se puder para imprimir e colar no caderno, copiem e respondam, porque eu vou estar verificando durante a nossa aula online, vocês sabem, e eu vou estar anotando quem fez e quem deixou de fazer. Um beijo, pessoal, e até a próxima.